Ela tem 2 livros publicados e mais um já a caminho. A jornalista Luciana Castro, que vai estar aqui com a gente daqui a pouco, largou o mundo do futebol, onde assessorou jogadores e escreveu em jornais de esporte para se dedicar apenas aos livros. Pós-graduada em crítica, Luciana é hoje gerente executiva de uma editora brasileira. Revisa e analisa publicações durante o dia e mergulha no próprio universo à noite. Ela lançou Permita-se, em 2013, e Mar de Estrelas, em parceria com Alexandre Machado, no ano passado. Luciana, eu queria começar falando sobre o jornalismo. Você trabalhou com esporte há muito tempo, com jogadores no Maracanã. Conta um pouquinho pra gente, por favor. A minha vida toda foi muito inserida no esporte, né? Eu fui assessora de alguns jogadores e o meu local de trabalho era o Maracanã. E era pauta o tempo inteiro, cobertura na geral. Na época do Maracanã era ainda o querido, né? O nosso estádio querido. Então foi uma época muito feliz, mas que foi, na verdade, experiência para tudo que eu queria, para onde eu queria chegar. Cumpriu sua etapa, né? Cumpri. E como é que foi a transição para trabalhar exclusivamente com os livros? Olha, a transição foi muito abrupta, assim. Eu não tive um processo de transição. Eu estava vindo por um processo de preparação mesmo para começar a escrever o que eu queria. Eu descobri que era isso que eu queria fazer da minha vida. E não tinha muito meio termo, porque o esporte é uma cachaça. Então você quando acha que você vai sair, sempre aparece um trabalho legal, e aí Copa do Mundo e Brasileirão, enfim. E você vai se envolvendo. Então tinha que ser muito direto. Eu tinha que tomar a decisão de parar e parei. De repente eu parei e comecei a me jogar mesmo na parte das minhas narrativas, dos meus ensaios, e comecei a levar isso de uma maneira mais séria. E foi quando isso, Luciana? Olha, foi a coisa de 2 anos e meio, um pouquinho mais, menos de 3 anos. Eu estava saindo, né, de um campeonato, e aí eu terminei e não renovei para continuar. E o que te levou a isso? Você sempre gostou de ler, sempre foi o seu objetivo, o seu plano lá atrás, isso foi amadurecendo? Veio amadurecendo, né? Eu fui descobrindo que era uma coisa que eu queria fazer, com livros que eu fui lendo e me encantando, vendo que era, na verdade, um quebra-cabeça que você vai montando e vai fazendo uma história. E vim ensaiando desde muito nova, com crônica, tudo que eu olhava, tudo que eu vivia, virava uma crônica e engavetava, né? Coisas que são guardados meus até hoje, nada publicado, mas que eram ensaios para um dia eu chegar a uma composição literária, né? Falando sobre livros, especificamente, que livros e que autores você mais gosta? Eu gosto muito do Guillaume Musso, que é um autor francês. Eu gosto da fluidez dos textos dele. Eu acho que ele escreve num ritmo que me encanta, e pretensiosamente eu às vezes até me identifico um pouquinho com a maneira dele escrever e fico feliz quando eu leio um parágrafo e faço, nossa, é a cara do Musso, ele ia adorar isso. E eu gosto dos livros dele. Gosto também da Gillian Flynn, que é uma autora que apareceu há pouco tempo, Garota Exemplar, que também a maneira com que ela coloca as narrativas me encanta também. E, obviamente, né, tem algumas inspirações, Machado de Assis, Fernando Pessoa, e gosto muito de autores brasileiros. Eu acho que a gente está recebendo uma leva de novos autores fantástica, de autores jovens. Eu estou lendo agora também uma menina de 18 anos que já tem 2 livros publicados. Eu acho que está chegando uma leva muito boa e eu gosto muito de estar redescobrindo esses autores novos, jovens brasileiros também. Isso é interessante porque você trabalha numa editora e escreve para outra editora. Você está por dentro desse processo todo, tem vários jovens escritores que têm chamado a sua atenção, tem futuro, o que você pensa a respeito? Eu acho que eles estão chegando de uma forma muito peculiar, assim, né? Eles
já chegam e encontram um mercado muito mais aberto, né? E a comunicação para eles é muito mais rápida do que era para a gente. O meu processo para chegar até começar a publicar um livro veio de um treinamento muito mais demorado, que eles já entram num mundo completamente preparado para isso. Eles são mais rápidos, eles têm uma velocidade de pensamento, de criação fantástica. E eu estou adorando, eu respiro isso o dia inteiro. Isso me faz muito bem. Outra curiosidade, Luciana, como é que esses autores todos que você citou e outros que você leu durante a sua vida te influenciaram na hora de escrever? Você pensa em algum deles, se lembra de algum outro texto, algum especificamente, ou não? Não, eu não lembro, assim. Na verdade, o que eu escrevo é tudo, eu não escrevo autobiografias, mas eu escrevo biografias, né? Então, tudo que eu escrevo é cheio de verdade, é o que eu vivo, o que eu vejo as pessoas à minha volta vivendo. E no momento que eu escrevo, eu não fico muito presa ao que eu já li, mas é o que eu estou sentindo naquele momento, alguma coisa que está me chamando a atenção, que me movimenta emocionalmente. É mais um processo mesmo de vivência diante da vida mesmo do que de influência de outros autores. Agora sim, Luciana, falando sobre os seus 2 livros, estou aqui com o primeiro, Permita-se. Conta um pouquinho pra gente quando você escreveu, o que te levou a escrever e sobre o que é a história. Permita-se é o meu chamego, foi o primeiro, ele aconteceu, o processo de criação dele aconteceu no iniciozinho de 2013 e a gente estava lançando ele no final de 2013, é muito rápido, o meu processo de escrita é muito rápido, eu não consigo ficar mais de 4, 5 meses escrevendo. E veio mesmo de uma necessidade muito grande de expressão, né? O Permita-se, ele é uma história, um romance que fala sobre... principalmente sobre amizade, cumplicidade amizade entre amigas. Então são 3 amigas completamente fiéis aos seus sentimentos, a essa convivência, e elas dentro dessa rotina de amizade, elas vivem amores, vivências de trabalho, e acontece aí uma história de amor à primeira vista, e tem um plano de fundo Búzios, Rio de Janeiro, bem carioca. É um chamado para que a gente se permita viver de verdade, com alma, para tudo que a gente fizer. Seja numa relação amorosa, na amizade, no trabalho, se joga, né? Como o título diz. E como é que foi a recepção do público? O público feminino, eu sabia que eu ia conquistar, assim. O que me surpreendeu foi o masculino, assim. Eu até tive uma crítica do Tony Platão, que foi fantástica, assim, e mexe comigo até hoje receber e-mails e mensagens de homens que gostam de ler, né? Porque é um livro muito feminino, que abrange o universo feminino mesmo e as suas nuances. Mas os homens gostam, eles dizem que é quase um manual para entender a cabeça de uma mulher. É interessante. Vou pedir então, Luciana, para você ler um trechinho de Permita-se aqui pra gente. Claro. O amor é um complexo com vários vieses, e o mistério de um amor à primeira vista não é milagre, apenas algo que não se explica. São pequenos objetos do desejo. É um aviso, um alerta, um sinal. Sempre sabemos de cara quando o amor vai chegar. É como se todos os nossos eus mais internos gritassem de uma só vez. Obrigado. Bom, esse foi o primeiro. O segundo é este aqui. Mar de Estrelas, lançado no ano passado, 2014. Esse é completamente diferente. Completamente diferente. O Mar de Estrelas, ele veio de uma insatisfação que eu tinha de não encontrar respostas do porquê que as pessoas faziam o caminho de Santiago de Compostela. Eu não entendia o que motivava as pessoas a fazerem. E ao invés de fazer o caminho de Santiago, eu resolvi escrever um livro e fazer disso uma pesquisa muito profunda. E eu tive a ajuda do Alexandre Machado, que é o revisor do Permita-se, um grande amigo, e a gente pesquisou 83 peregrinos e colocou essa pesquisa, que foi de cunho jornalístico mesmo, inserido dentro de um romance. Então a gente criou um escritor brasileiro que vai para a Espanha para pesquisar a motivação dos peregrinos fazerem o caminho, e chegando lá ele se apaixona por uma bailarina clássica que está em turnê lá na Espanha e vivem uma história de amor lá. E no fim das contas você entendeu por que as pessoas vão?
Entendi. Entendi. Outra coisa interessante é que o lançamento foi em Portugal e também no Rio. Teve um lançamento na Europa e tem um lançamento aqui. E o livro é vendido no mundo todo, né? A gente tem uma distribuição boa dele. O lançamento lá te deixou satisfeita ou aqui também? Aqui é sempre mais feliz, né? Aqui a gente tem sempre pessoas queridas perto, a gente sabe mais com o que está lidando, a gente se sente realmente em casa, né? Um lançamento aqui a gente sente mais o aconchego. Como é que foi a recepção das pessoas que leram? Olha, as pessoas aparece de tudo um pouco com Mar de Estrelas, assim. As pessoas aparecem bailarinos porque existe um mundo, né, da dança. Peregrinos, a gente tem na Casa de Espanha, lá no Rio de Janeiro, uma recepção sempre fantástica, porque é lá que eles se encontram, né, para fazer a viagem, para conversar sobre a viagem, para saber sobre os roteiros. E a gente faz palestras e faz uma divulgação interessante junto aos peregrinos. E as pessoas se encantam de todo modo, né? É muito feliz para a gente que escreve ver quando as pessoas se identificam em algum momento com aquilo que a gente escreveu. Esse retorno é fantástico. Bom, o seu terceiro livro, você já terminou, está no processo de revisão. Quando é que ele vai ser lançado? Ele vai ser lançado agora, primeiro semestre de 2015, né? O Pecado, né? Ele ainda está com um título ainda provisório, ainda saindo, e ele fala sobre um anjo que vive aqui na Terra e ninguém sabe que ele é um anjo, e aí ele chega aqui, ele comete um pecado, é um anjo pecador. Então, é um livro mais para uma linha mais jovem, né? A editora preferiu que a gente colocasse ele para um público um pouquinho mais jovem. E o lançamento está cheio de surpresas, porque a gente vai ter 11 bailarinos, que são os Angels. Eles vão estar dançando nas apresentações, nos lançamentos. E a gente a história passa pelos 7 pecados capitais, com o cenário do 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas. Então, misturando isso tudo, dá o próximo livro. Luciana, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Bom, este foi só o primeiro bloco do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o professor e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, Mohamed Mahmoud. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu recebo aqui o professor e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, Mohamed Mahmoud. Professor, obrigado pela presença. Eu queria já começar perguntando o seguinte: o direito não foi a sua primeira escolha durante a faculdade, nem a área humanística foi a primeira escolha, e você começou por onde? Quando estudava no ensino médio, era um aluno voltado para ciências exatas. Gostava muito de matemática, física, química, tanto que no vestibular a minha maior nota, quando aprovado, foi química. Essa mudança decorreu justamente do ingresso no meu primeiro curso de ensino superior em informática computação. Ao longo desse primeiro mês de aulas, eu vi que aquela não era a minha praia. Então eu tranquei a matrícula e voltei para o cursinho determinado a trilhar outro caminho, que seria o caminho do direito. Aí o direito já estava claro nesse momento? Já estava claro, porque a experiência que eu tive nesse primeiro mês, eu morava numa república e havia um sujeito lá que estava terminando o curso de direito e ele se preparava para prestar o concurso para o Ministério Público. E falando das prerrogativas, a possibilidade de ser um agente transformador do mundo, aquilo me seduziu. E aí, portanto, houve a mudança de foco e eu tive que voltar para o cursinho e me preparar por um outro viés, que seria o viés das humanidades. Nessa época, o senhor já lia bastante, já gostava de ler ou não? Muito pelo contrário, Paulo. Eu tinha uma dificuldade tremenda com a leitura. Eu posso dizer que eu fui uma vítima da televisão. Por mais que a televisão possa ser utilizada como um instrumento decisivo de transformação, de
mobilização social, de modificação de instituições, infelizmente, a televisão também pode trazer uma certa letargia para as pessoas. Então, eu tinha uma dificuldade tremenda para a leitura e eu associo em alguma medida por um certo vício para a televisão. E quando foi que despertou em você esse interesse, professor? Na verdade, isso foi uma coisa paulatina. Um professor do cursinho, professor de redação, professor Silvio Marcondes, ele dizia que era fundamental que lêssemos editoriais de jornal. Mas eu tinha uma dificuldade tremenda porque os editoriais eram longos, utilizavam uma linguagem que nem sempre era acessível, então eu sentia até um certo sono lendo esses editoriais. Mas a necessidade falou mais alto e aí eu me forcei a ler esses editoriais para que a gente conseguisse realizar bons textos de redação para conseguir uma aprovação no vestibular. Qual foi a influência da família? O meu pai e a minha mãe foram pessoas que não tiveram uma grande formação. Todos ficaram na faixa do ensino fundamental até o primário, minha mãe até a 4ª série, meu pai até a 3ª série na Palestina. Então, todo o português que ele aprendeu foi de forma autodidata. Então, eles não foram pessoas que, por um lado, estimularam de maneira, pelo exemplo, de leitura de grandes obras, mas eram pessoas que sempre valorizaram o estudo. Então, tanto é que, apesar de serem pessoas que só chegaram ao primário, conseguiram colocar 2 filhos na Universidade de São Paulo. Você tem, assim, preferidos, livros e autores preferidos? Recentemente eu acabei de ler o livro Recordações da Casa dos Mortos, de Dostoiévski. Foi uma leitura particularmente muito interessante como pesquisador de direito penal. Esse livro que revela a experiência que o autor teve quando encarcerado político. Ele pertencia a um movimento chamado decembrista na Rússia pré-revolucionária. Ele já era empolgado por princípios do socialismo utópico e ele ficou preso durante o período. Para a gente que estuda o direito penal, essa experiência, ainda mais por um espírito elevado como o de Dostoiévski, foi muito relevante para mim. E nessa edição que eu li, havia no final um encarte com uma carta que o próprio autor envia para o seu irmão, para o irmão dele, pedindo dinheiro, pedindo algumas explicações do distanciamento da família no período em que ele ficou preso. E ele também pede alguns livros, dentre eles o Alcorão. E ele traz uma frase no corpo dessa carta que eu grifei com bastante afinco, assim, uma frase que me marcou bastante, que foi que ele se comprometia com o irmão, que iria se tornar um grande escritor, mas que antes ele precisava ler. Então, alguém tão preparado como ele ter essa humildade de reconhecer que para escrever é importante que se tenha lido bastante. Então, o ato de se debruçar sobre livros, algumas pessoas dizem devorar livros, né? Então, a atitude de ler, ela é fundamental para que se consiga escrever e escrever bem. Com esse recado, eu vou fazer uma pequena pausa para a gente lembrar um pouco mais sobre Dostoiévski. Autor de obras-primas como Crime e Castigo, O Idiota e Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski nasceu em 1821. Aos 27 anos, foi preso e condenado à morte por conspiração. Pouco antes do fuzilamento, no entanto, teve essa pena substituída por 5 anos de trabalho forçado na Sibéria, experiência que influenciou publicações do autor. Dostoiévski morreu em 1881. Voltando aqui, professor, falando agora dos seus livros, nós estamos com 3 aqui, eu vou começar por este, O Abuso de Poder no Direito Penal Brasileiro, é a sua dissertação de mestrado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela, por favor. Esse livro foi escrito no período entre 1999 e 2000
2014, na verdade. Eu defendi a dissertação de mestrado, foi aprovada, mas ainda não o publiquei. Na sequência, eu entrei no doutorado e aí comecei pesquisas relativamente a outro tema, mas o livro ficou meio de stand-by, assim. Não sei se em alguma medida porque, por ter sido a minha primeira obra, o primeiro trabalho que eu escrevi, começo, meio e fim, desse porte, houvesse essa insegurança com relação ao texto. E como na sequência eu já fui desenvolver as pesquisas do doutorado, e aí eu já acho que por estar com alguma maturidade a mais, o trabalho do doutorado veio a ser publicado antes do trabalho de mestrado. Então, depois do trabalho de doutorado publicado, eu voltei a minha atenção ao primeiro filho e aí dei a ele atenção, retoques, maiores reflexões, aparei algumas arestas e aí sim ele veio a ser publicado depois do doutorado. Que está aqui, Direito Penal Marítimo, foi publicado antes, mas a tese foi desenvolvida depois, não é isso? Exatamente. É interessante como vem a ideia, né? O Ferreira Goulart, ele tem um poema sobre como é feito o poema. Então, é uma das manifestações literárias mais incríveis e empolgantes e a coisa mais incrível nem tanto é ler, porque numa entrevista que eu assisti, ele chama a atenção, passa um pito no jornalista que lê um poema que ele escreveu de maneira errada, ou seja, tem que saber ler a poesia e ele demonstrou como deve ser lido. E o Ferreira Goulart, ele demonstra como surge a inspiração para o poema. Ele diz que o poema não pode ser feito por encomenda, o poema nasce de uma conjuntura de fatores, tempo, temperatura, humor. E a inspiração para esse livro, e o doutorado tem um drama muito grande para aquele que se propõe à carreira científica, que é o caráter inédito. O mestrado, ele precisa ser uma obra de alguma substância, mas não requer, como o doutorado, a ideia inédita. E a ideia inédita é uma coisa super difícil de você conseguir. E foi interessante como surgiu a ideia. Eu estava em sala de aula, eu era monitor na Faculdade de Direito da USP da minha orientadora, a professora Ivete Senise Ferreira, e um aluno, de maneira despretensiosa, fez uma pergunta durante uma aula que eu estava dando da matéria Legislação Penal Especial, estávamos falando sobre crimes contra o meio ambiente, e lendo a redação de um certo crime, do tipo penal de um crime, ele perguntou lá sobre o que seria zona econômica exclusiva e se essa zona econômica exclusiva, que é uma faixa de mar, se ela coincidiria com outro conceito que era mais conhecido dos alunos, que era mar territorial. E eu confesso, por ser um tema que não era especificamente de direito penal, eu tremi nas bases como professor. Muitas vezes o professor se vê em saia justa. E esse, eu acho que é o grande momento da ciência, porque a dúvida é a soleira do progresso. Sem a dúvida nós não vamos para frente. Foi a partir dali que o senhor passou a pesquisar. Exatamente. Então, aquele foi o epicentro do início do meu doutorado. Então, a partir dali, eu fui desenvolver pesquisas a respeito em que medida o direito penal vai incidir nas diversas faixas de mar. Então, veja você, como surge, né? Surge de uma maneira inesperada. Não estava pensando no tema, o tema me abraçou. Legal, professor. Para terminar, eu estou aqui com o Código Penal Interpretado, que o senhor participa. Participa, é uma obra coletiva.
O Código Penal tem diversos títulos, capítulos, então o professor Davi Teixeira de Azevedo, que é professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP, me convidou e convidou um grupo de estudiosos de direito penal e eu sou responsável por tratar dos crimes de fraudes a concursos públicos e do capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração da justiça. Bom, professor, é isso. Termina aqui o Iluminuras e eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço, Paulo, essa oportunidade de falar. A leitura é fundamental para que se consiga uma boa escrita. Ok, professor. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.